Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre genética e hereditariedade, ideias de Mendel. Então vamos lá. Por que os filhos são parecidos com os pais? Por que gatos geram sempre gatinhos e não cachorros, por exemplo? A semelhança entre pais e filhos foi explicada de várias maneiras. Foram muitas as teorias elaboradas e esses estudos deram origem à genética, que é a ciência responsável pelo estudo da hereditariedade, ou seja, da transmissão das características hereditárias. A genética envolve o estudo dos mecanismos de divisão celular, observação de cromossomos, genes, DNA, compreensão de como essas características se expressam e são transmitidas pelas gerações. Primeiro a gente vai ver alguns conceitos, Palavras que a gente vai usar muito daqui para frente. A primeira delas é o gene. O que é um gene? É uma unidade hereditária presente nos cromossomos. O que são cromossomos homólogos? São os cromossomos que formam cada par, resultante da fecundação. Um cromossomo vem da mãe, através do óvulo, e o outro vem do pai, através do espermatozoide. O que é um fenótipo? É a característica que a gente observa na pessoa, é a identificação, ou seja, ele é identificado, como a combinação entre o genótipo e o ambiente. E o que é então o genótipo? É a carga genética do indivíduo, aquele conjunto de genes que ele herda dos pais. O que são genes alelos? Variações do mesmo gene. Cada caráter é determinado por pelo menos um par de alelos. O que é um indivíduo homozigoto? É quando o indivíduo apresenta os pares de alelos iguais. O que é um indivíduo heterozigoto? É quando o indivíduo apresenta os pares de alelos diferentes. O que vem a ser um caráter dominante? Resultado da presença de um alelo que em dose simples, encobre a manifestação do outro. E o que é um caráter recessivo? É quando ele se manifesta apenas quando o alelo está em dose dupla. Esses nomes, esses conceitos, nós vamos falar durante a explicação. Então agora parece um pouco confuso, mas na hora em que estiver no texto, fica mais fácil para vocês entenderem, certo? Em 1750, alguns cientistas acreditavam na teoria da pré-formação, segundo a qual um pequeno indivíduo em miniatura estaria totalmente presente no esperma. Para outros, ele estaria presente no óvulo e bastava apenas crescer e se desenvolver. Em 1868, o famoso cientista inglês Charles Darwin, criador do princípio da seleção natural, defendia a teoria da pangênese, pela qual os gametas eram formados por partículas provenientes de todas as partes do corpo. Para alguns, não eram partículas, mas fluidos do corpo, como por exemplo o sangue, que continham as características transmitidas. Ainda hoje, há vestígios desse conceito em expressões como cavalo puro sangue, indivíduo de sangue azul. Não sei se vocês já ouviram esses termos, Havia também a ideia de que as características paternas e maternas se misturavam nos filhos. Era uma teoria de que chamava herança misturada. Essas ideias se mantiveram por quase todo o século XIX. Em 1866, trabalhando em um mosteiro na cidade de Brunn, na Áustria, hoje Brno, na República Tcheca, Mendel publicou um trabalho sobre suas pesquisas em relação à hereditariedade.
Esse trabalho não recebeu a devida atenção e permaneceu praticamente ignorado pela comunidade científica. Em 1900, um alemão, um holandês e um austríaco que faziam pesquisas sobre o assunto, trabalhando de forma independente e desconhecendo as experiências de Mendel, descobriram as mesmas leis da hereditariedade. Quando consultaram a literatura especializada, verificaram que ele já tinha antecipado suas conclusões 34 anos antes. Uma das razões do sucesso de Mendel foi o material escolhido para suas pesquisas, a ervilha. Esse vegetal apresenta uma série de vantagens. É de fácil cultivo, produz muitas sementes e, consequentemente, grande número de descendentes. A flor é hermafrodita, tem os dois sexos juntos e se reproduz por autofecundação, ou seja, a parte masculina, que são os estames, produz gametas que fecundarão a própria parte feminina, que são os carpelos. Pode-se conseguir fecundação cruzada, fazendo com que uma flor cruze com outra de outro pé de ervilha. Além dessas vantagens, a ervilha apresenta uma série de características simples e contrastantes. A cor da semente é amarela ou verde, sem tonalidades intermediárias. A forma da semente é lisa ou rugosa. Em relação à altura, ou a planta era muito alta, com 2 metros ou mais, ou muito baixa, com menos de meio metro. O fato de Mendel ter analisado uma característica de cada vez, sem se preocupar com as demais, contribuiu para o sucesso de suas pesquisas. Antes dele, estudiosos que procuraram analisar simultaneamente todas as características de cada planta acabaram desorientados com a enorme variedade de combinações surgidas. Além disso, Mendel analisava sempre grande número de descendentes em cada geração para determinar a proporção com que cada tipo de característica aparecia. Evitava, assim, conclusões erradas, resultantes de simples coincidências. Mendel supôs que, se uma planta tinha semente amarela, ela devia possuir algum elemento responsável por essa cor. Esse elemento poderia ser chamado de fator. O mesmo ocorreria com a planta de semente verde, que teria um fator para essa cor. Em um dos seus experimentos, ele procurou cruzar plantas de sementes amarelas com plantas de sementes verdes. Antes, porém, procurou selecionar plantas puras, isto é, sementes amarelas que só originassem sementes dessa cor, e sementes verdes que só produzissem sementes verdes. Para isso, escolhia um indivíduo e observava os resultados da autofecundação ao longo de 6 gerações. Isso, pessoal, demorava cerca de 2 anos. Em cada geração, analisava grande número de descendentes e se nenhum deles produzisse sementes de cor diferente da cor do indivíduo inicial, concluía que se tratava de uma planta que ele chamava de planta pura. Com ervilhas puras, Mendel fez um cruzamento usando a parte masculina de uma planta de semente amarela e a feminina de uma planta de semente verde. Essa primeira geração do cruzamento é chamada atualmente de geração parental, simbolizada pela letra P. Na seguinte, chamada de primeira geração ou F1, todas as ervilhas apresentavam sementes amarelas. Mendel chamou esses indivíduos de híbridos, uma vez que descendiam de pais com características diferentes, ou seja, sementes amarelas e sementes verdes. O fato de todos os indivíduos da geração F1 apresentarem sementes amarelas levava a uma pergunta: o que teria acontecido com o fator para a cor verde? A resposta surgiu
quando Mendel realizou a autofecundação de um desses indivíduos híbridos de semente amarela e analisou as plantas resultantes, ou seja, a segunda geração, ou F2. Cerca de 75%, ou 3/4, de sementes amarelas e 25%, ou 1/4, de sementes verdes. Quer dizer, uma proporção média de 3 sementes amarelas para uma verde. A proporção exata foi de 6.022 amarelas para 2.001 verdes, o que dá uma relação de 3 amarelas para uma verde. Olha só a quantidade de sementes envolvidas aí no processo. O aparecimento de sementes verdes permitiu a Mendel concluir que o fator para a cor verde não tinha sido destruído, apenas não se manifestava na presença do fator para a cor amarela. Com base nisso, resolveu considerar dominante a característica ervilha amarela e recessiva a característica ervilha verde. Olha como agora aqueles conceitos do início da aula começam a se encaixar de forma mais clara. Notamos várias características alternativas na ervilha. A superfície da membrana pode ser lisa ou rugosa, sendo o caráter liso dominante sobre o rugoso. A cor da flor pode ser branca ou púrpura, sendo o caráter púrpura dominante sobre o branco. Todos os casos estudados por Mendel confirmam o que foi visto para a cor da ervilha. A geração F1, resultante do cruzamento entre 2 indivíduos puros, um dominante e o outro recessivo, tinha a característica dominante. A geração F2 apresentava uma proporção média de 3 dominantes para 1 recessivo. Os resultados de Mendel podem ser explicados com as seguintes hipóteses. Primeira, cada organismo possui um par de fatores responsável pelo aparecimento de determinada característica. Segundo, esses fatores são recebidos dos indivíduos paterno e materno. Cada um contribui com apenas um fator de cada par. Terceiro, quando um organismo tem 2 fatores diferentes, pode ocorrer que apenas uma das características se manifeste, que vai ser a dominante, e a outra não apareça, chamada recessiva. Quarto, os fatores de um par contrastante não se misturam. Durante a formação dos gametas, os fatores aparecem em dose simples, ou seja, cada gameta possui apenas um fator. Como vimos na experiência de Mendel, por exemplo, o gameta possui ou o fator para o amarelo ou o fator para o verde. Essa última conclusão ela foi conhecida como primeira lei de Mendel, ou lei da segregação de um par de fatores, ou ainda lei do monohibridismo, uma vez que ela se aplica ao estudo de híbridos em relação a apenas uma característica. É costume enunciá-la assim: cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem em dose simples. Com base nos conhecimentos atuais sobre meiose, cromossomos e genes, podemos interpretar as conclusões de Mendel e explicar em nível celular e até molecular como suas leis são válidas, embora não se apliquem a todos os tipos de herança. As células do corpo da maioria dos organismos são diploides, simbolizada por 2N, ou seja, nelas os cromossomos ocorrem aos pares. Há 2 cromossomos de cada tipo. Os cromossomos de um mesmo par possuem o mesmo tamanho e a mesma forma. São chamados de cromossomos homólogos. Olha lá, voltando nas definições do início da aula. O lugar em um cromossomo onde um gene está situado é chamado locus gênico.
Cromossomos homólogos possuem genes que atuam nas mesmas características, por exemplo, a cor da semente ou a forma da vagem. Mas em cromossomos homólogos pode haver formas ou versões diferentes de um mesmo gene, chamadas alelos. Assim, em um cromossomo pode haver um alelo do gene para a cor da semente que determina a semente amarela. E no locus correspondente do outro cromossomo homólogo, pode haver um alelo que determina a semente verde. Como vimos, embora controlem o mesmo tipo de característica, os alelos podem ter efeitos diferentes. Vamos ver mais um exemplo. Na ervilha existem 7 pares de cromossomos homólogos. Em um desses pares está o gene que determina a cor da flor. Um dos cromossomos pode ter o alelo que determina a cor púrpura e o seu homólogo pode ter alelo que determina a cor branca. Por convenção, usamos a letra inicial do caráter recessivo, o branco nesse caso, para denominar os alelos. O alelo responsável pela característica dominante é indicado pela letra maiúscula e o responsável pela recessiva pela letra minúscula. Assim, o alelo para a flor púrpura é chamado de Bzão e o alelo para a flor branca de Bzinho. Em outro par de cromossomos homólogos estão, por exemplo, os alelos responsáveis pela forma da semente. Como o caráter liso é dominante, o alelo para rugoso é errinho e o alelo para liso é errão. De modo semelhante, o gene para a cor da semente possui 2 alelos, Vzão para a cor amarela e Vzinho para a cor verde. Um indivíduo puro ou homozigoto para determinado caráter apresenta o mesmo alelo nos 2 cromossomos do par de homólogos. E o indivíduo híbrido ou heterozigoto possui alelos diferentes. Devemos lembrar que estamos considerando apenas um gene do cromossomo. Mas cada cromossomo pode conter milhares de genes que atuam em muitas características. O conjunto de genes que o indivíduo possui em suas células é chamado de genótipo. O conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo é o seu fenótipo. Para a cor, se a ervilha apresentar 2 alelos Vzão no par de homólogos, seu genótipo será Vzão, Vzão. E o fenótipo será ervilha amarela. Se apresentar 2 alelos Vzinho, terá genótipo Vzinho, Vzinho. E o fenótipo ervilha verde. Caso apresente o alelo Vzão em um cromossomo e Vzinho no outro, terá genótipo Vzão, Vzinho e fenótipo ervilha amarela, uma vez que o alelo para a cor amarela é dominante. Seu efeito se manifesta da mesma forma tanto no homozigoto como no heterozigoto. Então veja, quando tivermos Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, significa genes iguais, letras iguais, temos o homozigoto. Quando tivermos Vzão, Vzinho, significa genes diferentes, letras diferentes, diferentes no sentido de que uma é maiúscula e a outra é minúscula, tá? Não é diferente no sentido da letra em si, porque todas são V, mas uma é maiúscula, outra é minúscula. Aí nesse caso temos o heterozigoto. As ervilhas Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho são puras, né, homozigotas, como eu falei. A ervilha Vzão, Vzinho, ela é híbrida ou heterozigota, né? Acabamos de comentar. É fácil concluir que um indivíduo com fenótipo dominante para determinada característica pode ser homozigoto ou heterozigoto. Mas se tiver fenótipo recessivo, ou seja, Vzinho, Vzinho, será obrigatoriamente homozigoto.
O alelo recessivo só se manifesta em dose dupla. Como o encontro dos gametas ocorre ao acaso, temos as seguintes possibilidades, vejam aí. O indivíduo Vzão-Vzinho, ele pode gerar, gametas Vzão ou Vzinho. Dessa forma, se nós cruzarmos esses gametas, vamos ter as seguintes possibilidades: Vzão-Vzão, Vzão-Vzinho e Vzinho-Vzinho. Assim, como percebemos aí nos esquemas, vistos, Mendel observou em seus cruzamentos entre plantas híbridas ou heterozigotas que, das plantas resultantes desses cruzamentos, uma em cada 4 produzia sementes verdes, ou seja, 25%. As outras, 75%, produziam sementes amarelas, certo? Depois, nós vamos exercitar isso tudo na parte prática, na parte com problemas, Então, vocês vão conseguir entender melhor. Agora, talvez fique um pouquinho confuso, mas daqui a pouco vocês vão ver que é muito simples e muito fácil. Essa aula, ela foi carregada de teorias. Quando a gente passa isso para os exercícios, isso vai ficar mais claro para vocês, ok? Bom, paramos por aqui. Na próxima aula a gente vai ver a aplicação das ideias de Mendel, como colocar isso nos probleminhas e resolver, certo? Beijo grande para vocês e até a próxima aula.